Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição para os jogos do dia 26 de dezembro, né? Então, o programa sendo lançado aqui no dia 25, dia de Natal. Feliz Natal aí para todo mundo que tá vendo. Pode ser atrasado ou não, né? Para quem tá vendo no dia 26 é um pouco atrasado, mas enfim, vamos nessa. Tudo bem, Matheus Montenegro? Feliz Natal para você. Tudo bem, Fábio, mano. Muito peru essa noite? Não, eu não gosto muito de peru, não. Você Eu é mais de prefiro o Chester, né? que é mais barato também, né? Então é melhor. Sim. E o Chester nada mais é do que frango, né? O gosto de Chester e frango é o Isso. mesmo, né? Ou eu tô maluco? Chester é um frango bombado. A discussão é essa, né? Isso, é. Mas eu É prefiro isso. frango. Perfeito. Entendi. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos embora. Estamos de volta, né? Pela primeira vez, Fábio, mano, desde o lançamento desse programa, que, salvo engano, foi 5 de outubro, foi por aí, por essas datas, nós tivemos um dia em branco aqui, que foi o dia de Natal, né? 1º de outubro. Optou por fazer aí um programa... Como é? 1º de outubro, nosso primeiro programa. 1º de outubro estreamos, né? Começamos justamente no início de outubro. E aí a gente optou por ficar 2 diazinhos sem analisar jogos e tudo mais, né? Até para dar um respiro, dar uma pausa, né? Fizemos aí um programa mais educativo de responsabilidade acerca das apostas, mas estamos de volta, porque já temos Premier League nesse dia 26, né? Futebol não para. E temos rodada cheia no sábado, por exemplo, também. Então, vamos que vamos, meus queridos. Vamos embora para o nosso Score Tabs, aqueles avisos rápidos, se inscreve no canal. A gente tem uma meta aí de 6 mil inscritos até o final de janeiro. Estamos indo bem. Mais uma vez, a gente bateu todas as metas desde que criou esse canal e a gente conta com vocês aí, que é de graça, né? Para vocês nos apoiarem, beleza? Com muita responsabilidade, vamos começar esse programa agora, Fábio, mano. Vamos nessa. Jogos aqui na tela, né? Desta sexta-feira, dia 26. Vamos começar com a Liga Saudita, tá? Temos Al Fateh e Al Ahly, Al Hilal e Al Khalij, né? Os jogos que a gente vai destacar aqui. Começando por Al Ahly e Al Fateh, quarto contra 17º. O Al Ahly ainda tá invicto, tá? 5 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu, marcou 12 gols, sofreu 6. O Al Fateh é o vice-lanterna, apenas 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 21. Até fez um número de gols parecidos, né, do que o Al Ahly, mas tomou bem mais. O Al Fateh em casa tem 1 vitória e 3 derrotas. O Al Ahly, como visitante, 3 vitórias e 1 empate. Aqui Acho não que é tem uma coisa... muito que... Tem um ponto legal a se destacar aí, que é acerca do fato de Al Ahly ter a melhor defesa da competição e o Al Fateh ter o pior ataque. É a melhor defesa contra a pior defesa. Melhor defesa contra a pior defesa. Era isso que eu queria trazer, tá? E o Al Ahly é um time muito mais qualificado, né? A gente sempre bate na tecla, galera. Campeonato Saudita, por exemplo, tem um joguinho ali que é Al Khulud contra Al Tawan. A gente não vai analisar isso. A gente vai ficar restrito mais àquilo que a gente conhece, que a gente tem um entendimento maior, e é focar nos 4 grandes clubes. Eita, 4 grandes clubes da Arábia Saudita. Tá em 4 grandes, Matheus? Aqui ficou estranho isso aí. É complicado, né? Quase que eu me complico aqui. E aí o Al Ahly é uma equipe muito mais qualificada, né? E aí tem outro ponto, né, Fábio, mano? As equipes não pararam, velho. O Al Ahly, inclusive, ele jogou a Champions League Asiática agora, no dia 22 de dezembro, tá? O Al Fateh é que tá parado ali desde o finalzinho de novembro, tá? Sem jogar. Quase um mês aí sem jogos oficiais. Vamos para os últimos jogos aqui, né? Teve a Copa Árabe, né? Por isso o futebol saudita ficou parado aí no último mês, voltou só agora. O último jogo foi contra o Al Hilal, tá? Tomou 4. Até um bom parâmetro, jogos contra os grandes, né? Do Al Fateh. Vamos lá, ele vem de 3 derrotas seguidas, 2 pro Al Hilal, uma pela Copa do Rei e outra pela Liga, 2-1 e 4-1. Tomou 5 do Al Tawan, empatou com o Damak. E a última vitória foi contra o Al Riyadh, 2-0. É um time que faz gol em todos os jogos, tá? Dos últimos 10, dos últimos 15 aqui, ele só não fez em 2. Jogos movimentados. E venceu o Al Nassr, tá? Isso temporada passada. Isso é essa temporada passada, eu ia dizer agora. Começa contra o aqui, é daqui pra cima. Isso, ele perde do Al Ittihad 4-2, né? E é isso, né? Dos jogos contra os maiores, ele jogou com Al Hilal e Al Ittihad. Perdeu 2 e Al Nassr. do Al... Hã? Al Nassr também. E perdeu do Al Nassr 5-1. Então o que é que eu queria destacar? Contra os grandes, ele já enfrentou todos, com exceção do Al Ahly. Ele tomou 4-1 do Al Hilal, 5-1 do Al Nassr e 4-2 do Al Ittihad. Jogos extremamente movimentados, sofrendo pelo menos 4 gols em cada um deles. Temporada passada, a última vez que se enfrentaram, que ainda foi em 2025, foi 2-0 para o Al Ahly, tá? E o time do Al Ahly nem mudou tanto assim não, beleza? Que é o atual campeão da Champions League Asiática, diga-se de passagem, né? E o Al Ahly vive um momento muito melhor, sobretudo fora de casa, tá? Eu queria destacar isso aqui. O Al Ahly, como visitante, ele ainda está invicto na temporada
E, cara, ele ganhou boa parte dos jogos. Ele só empatou 2 e ganhou todos os outros, tá? É impressionante. Tem como ver a sequenciazinha, as bolinhas ali como visitante, Fábio? Só para ficar isso aí mais claro. Aí, como visitante e os últimos 15 jogos. Olha aí. Essa derrota aí já foi na temporada passada, tá? Ele vem de 5 vitórias seguidas, né? 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos como visitante. Venceu o Al Shorta pela Liga dos Campeões Asiática, venceu o Al Ittihad, Al Sadd, Al Batin, ou Al Batan, Al Naima, venceu, aí empatou com o Al Duhail, né? Mas é realmente uma ótima campanha jogando como visitante, né? Começa daqui do Al Arabi, né? Pela Copa do Rei até esse último jogo. Bom, aqui temos um áudio até interessante, tá? Pro Al Ahly, um confronto contra um time da zona de rebaixamento, 1.6. Pois é, a grande parada que eu não vou recomendar a vitória seca é o fato de ser visitante, né? Isso aí que me pega um pouquinho, tá? Mas aí tem um ponto também de que o Al Fateh, a última partida oficial dele foi um mês atrás. O Al Ahly, ele pelo menos vinha se preparando ali para o jogo da Champions League Asiática, né? E jogou aí recentemente agora. Jogou terça, isso acaba sendo positivo, né? Jogou terça-feira. Isso eu acho que acaba sendo até mais positivo do que negativo, tá? Porque pelo menos fez ele ter que voltar ali aos trabalhos um pouco antes, pegou um pouco mais de ritmo, enquanto o Al Fateh tá um pouco mais parado aí já um mês. Um mês é um tempo considerável para você ficar parado. Eu acho que acaba sendo um pouco negativo. Eu acho que o Al Ahly ganha esse jogo, mas eu me protegeria um pouco, tá? Se você quiser se proteger muito, você pode pegar o dupla hipótese com o gol, que você já vai ter um oddzinho ali de aproximadamente 1,20 e pouco, mais ou menos e tal. Mas um odd um pouco melhor, que eu também acho que vai dar uma boa, é o dupla hipótese com over 1,5 no jogo. Aí é mais difícil de acontecer, porque a gente vai tirar o 0-0 e o 1-0 do Al Ahly da conta. Só que eu acho que é uma boa pedida. A gente até destacou aqui os jogos do Al Fateh contra equipes mais qualificadas, contra os grandes do futebol saudita. Ele tomou 5-1, 4-2 e 4-1. Jogos extremamente movimentados, ambas marcam batendo em todos, com pelo menos 5 gols em cada um deles, né? E ele sofrendo goleadas. Eu acho que a tônica é um pouco por aí, tá? Meu palpite para esse jogo seria uns 3-0 ao Ahly, 3-1 eventualmente. Eu acho que é por aí, por isso que eu gosto do dupla hipótese com total de gols. Cara, 2 gols do Al Ahly tem valor, viu? 1,53 aqui. Historicamente é um time que toma muito gol, o Al Fateh, enfim, fica com uma opção aí para quem quiser se arriscar um pouco mais. Bom, perfeito. Al Hilal e Al Khalij, o segundo contra o sexto, né? 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, também invicto o Al Hilal. E o Al Khalij, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Al Khalij, como visitante, já tem 2 vitórias. E o Al Hilal, em casa, 4 vitórias e 1 empate. Aqui as odds já não ajudam, né? 1,20 para o Al Hilal, já não dá para inventar muita coisa aqui. A gente vai ver que o Al Khalij só tem 1 vitória nos últimos 6 jogos. Ele empata, ele perde do Al Khaloud e também não joga mais de um mês, né? Ficou parado. Tomou 4 do Al Nassr, 4-4 com o Al Ittihad. Tomou muitos gols, né, nos jogos do Al Khalij. Jogos bem movimentados. Fez 4 no Al Riyadh, 5 no Al Tai. Jogos bem... Vou ver até aquela estatística de gols, né? De over 1,5. 88 e 88, tá? Bem alta. Sim. Das só duas não bateu equipes. Em um jogo de cada uma das equipes aí da Liga Saudita, né? Cara, acho que o principal ponto a se destacar, a gente já viu que as odds estão esmagadas, 14 vitórias consecutivas o Al Hilal, tá? Tá buscando ali inclusive 2 temporadas atrás, não foi? O Jorge Jesus, eles bateram o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol. Pode ser que busque aí de novo, tá? 14 já. Isso. E aí, ó, aquele parâmetrozinho que a gente gosta de trazer. O Al Khalij, recentemente, ele enfrentou o Al Nassr. Ele tomou 4-1. É um parâmetro interessante. Fora de casa também, tá? Então, é uma situaçãozinha bem semelhante. E a última vez que os dois times se enfrentaram, ainda este ano, temporada passada, em abril, foi 3-0 para o Al Hilal. Cara, confiar no Al Hilal, né? Eu acho que não tem muito para onde. Aquela velha tendência também de gols aí, eu acho que é uma boa pedida, né? Quando tem esse enfrentamento de uma equipe muito qualificada contra uma mais frágil do Campeonato Saudita, principalmente quando essa equipe mais qualificada joga em casa, que é o caso aqui. Então, diferente lá do Al Ahly, onde a gente ficou no dupla hipótese com over 1,5, aqui eu já acho que você pega a vitória com over 1,5, né? Aí eu acho que vale a pena. E vou além, quer se arriscar um pouco a mais? Acho que o handicap também é uma boa pedida. Aqui eu boto muita fé que o Al Hilal vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Muito bem, então aí Al Hilal e Al Ahly, né, os grandes aí do futebol saudita, favoritos aí. O Al Ahly é melhor pela odd, né, mas também é fora de casa. É um jogo que é para ter mais cuidado.
Bom, temos Championship aqui, temos o Boxing Day completo, né? Na Premier League não vai ter o tradicional Boxing Day, vai ter um jogo só, né? Mas na Championship teremos todos os 12 jogos, obviamente não vamos analisar todos os 12, mas separamos dois aqui que a gente gosta bastante, tá? O primeiro é o líder, Coventry, contra o Swansea, que é o 18º. Lá são 24 equipes, né? Então o Swansea não está na zona de rebaixamento. Campanha muito boa, tá? Do Coventry, deve voltar à Premier League depois de um tempão. 13 vitórias, 5... Frank Lampard. 13 vitórias, que é o técnico, né? 13 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. Em casa ainda não perdeu como mandante. E o Swansea, como visitante, uma campanha irregular, né? Só 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Apesar do ótimo jogo do Swansea na rodada anterior contra o Wrexham, tá? Eu vi esse jogo e foi uma partidaça do Swansea, jogou bastante. 2-1 poderia ter sido mais, inclusive, pelo volume de chances que criou. Mas aí foi em casa, né? O Swansea fora tem dificuldades. Perdeu do Stoke City fora, perdeu do West Bromwich fora. As últimas 2 partidas fora de casa, a equipe foi derrotada e pega o melhor mandante e o melhor time do campeonato. Cara, o Coventry é impressionante do ponto de vista ofensivo, tá? É um time que tem 53 gols em 22 jogos. É uma parada impressionante, né? Uma média superior a 2,5 gols por jogo marcados, tá? Gols por jogo beira 4, se considerar os gols sofridos também, né? Cara, e tem outro ponto também que eu gostaria de destacar, tá? O fator mando de campo, né? A gente viu ali que o Coventry ainda não perdeu em casa. E ele vem de 7 vitórias consecutivas dentro de casa. 5 delas, ele marcou 3 gols. Então, assim, é avassalador o Coventry. Realmente é uma equipe que tá sobrando muito. Destaco mais uma vez, tem como treinador o Frank Lampard, que tá fazendo um excelente trabalho. Deve colocar o time na Premier League. E tem um jogo acessível, tá, velho? O Swansea fora de casa, ele vem muito mal. São 4 derrotas consecutivas fora de casa. 6 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória, tá? Então, velho, é um jogo... Por que é que a gente gosta de trazer a Championship, né? A gente começou a analisar meio que de 2 meses pra cá, 1 mês e meio pra cá, mais ou menos. Todas as vezes que a gente trouxe Championship, deu green, inclusive, tá falando 100% de aproveitamento. Você não nesse jogo aqui... isso, tá? Toda vez que a gente fala isso, zica. Não, que a gente falou isso na última também, deu bom. Foi justamente esse do Swansea Wrexham. A gente falou o over 1,5, né? E aí bateu de boa. Cara, aqui, qual é o grande ponto que eu trago dessas ligas um pouco menores, se você se aprofundar mais? A gente tá falando de um duelo do líder contra um timezinho ali de meio de tabela, que é muito discrepante, e você tem a vitória do Coventry pagando 1,72. Esse mesmo contexto da Premier League, se você pega um Arsenal contra um Everton, a odd do Arsenal é 1,20, 1,30, tá entendendo? Então você consegue enxergar a odd de mais valor. Eu acho que o Coventry ganha o jogo, mas eu não vou nem recomendar a vitória seca. Cara, se você pega o dupla hipótese com gol, é uma excelente pedida. Esse jogo eu não vou nem destacar o over 1,5, porque o Coventry é muito avassalador. Então, se for para sair 2 gols, eu até boto fé que seriam 2 do Coventry, tá? Como o dupla hipótese com gol já tem um odd interessante, eu acho até que é melhor do que o over 1,5, tá? Muito bem. É isso. O over 1,5 em 24, né? O dupla com gol do Coventry já dá ali por volta de 1,24, 1,25 também. Então pode ir nessa. Bom, temos aqui Sheffield e Hull City. Eu nunca sei falar, é Sheffield Wednesday, é isso? Wednesday, Sheffield Wednesday. Muito bem. Contra o Hull City é o 6º, tá? Aqui a gente destacou esse jogo por quê? Porque temos um time que tem muitos gols nos seus jogos, que é o Hull City, tá? Inclusive, apesar de estar na parte de cima, ele tem uma das piores defesas. Ó. Ele tem a segunda pior defesa. É a pior defesa contra a segunda gols. Pior. Apesar dele estar indo para os playoffs, né? Ele tem a segunda pior defesa e o Sheffield tem a pior defesa. Né? Então, por isso a gente destacou esse jogo, porque o Hull também tem um ataque muito forte, tá? Ele tem ali um dos 5 melhores ataques da competição, 33 gols. Pega o Sheffield, que além de ser lanterna, com uma vitória só, ele foi punido e perdeu muitos pontos, tá? Ele tá nesse momento com -9. Então é um time desmobilizado, ele sabe que ele vai só cumprir tabela até o final do campeonato. Então, por isso que a gente gosta aqui dos jogos do Sheffield, porque ó a campanha dele, os últimos jogos do Sheffield. Ele não venceu nos últimos 15 jogos, né? E pega um Hull City que tem uma campanha ok, tá? Os últimos 15 jogos tem 4 derrotas, vem de 3 vitórias seguidas contra o West Bromwich, Millwall e o Wrexham. Então aqui dá para pegar gols, na minha visão, ou até um dupla, tá? Do Hull, que é 1,28. Fica aí ao seu critério. Eu acho que é um jogo para pelo menos 2 gols. Mas assim, o Sheffield uma hora pode voltar a vencer, né? E aí depois do Natal, a galera se une. Enfim, quem quiser ir só em gols, eu também acho que é uma boa também.
porque a gente viu que as duas piores defesas, 1,24 já é uma odd interessante, Matheus Montenegro. A grande questão aqui do Sheffield Wednesday é um time que perdeu 18 pontos por causa de crise financeira, tá? Ele, por pouco, não chega a abandonar a sua participação na Championship. Ele sequer ia jogar por causa de questão de salário atrasado. E aí ainda foi punido pela Football League, né? Pela quem gere, né? Essa é tipo a CBF lá, né? Que acabou punindo o clube aí com 18 pontos, tá? Então ele começou a competição com menos 18, né? E segue com pontuação negativa, já tá rebaixado. É bem dizer isso aí. É um time que não tem ímpeto, né? Não tem muita motivação. A gente recentemente destacou um jogo do Sheffield Wednesday contra o Derby County, foi 3-0 pro Derby County. O Sheffield em casa, tá? Por exemplo. E o Derby County é o time da parte de baixo. O Hull é o quarto colocado. Se você pega um retrospecto das últimas 5... Sexto colocado? Isso. Não, tá em quarto, não? Não, 37 pontos. Tá em sexto. 30. Bom, e aí é o seguinte, ele como visitante recentemente, nos últimos 5 jogos, ele seria o segundo, tá? Ele tem 4 vitórias e 1 derrota, salvo engano, né, no recorde recente. Enfim, tá muito bem. É isso aí. É um time que tá passando muita confiança, velho. Então eu focaria, tá? Na equipe visitante aí. Olha essa odd aqui, 1,95, meu Deus, Eu acho que você pode pegar o dupla com gol. Eu acho que você pode pegar o over 1,5 até, se você quiser se proteger um pouco a mais, tá? Porque as odds são boas, né? O over 1,5 acho que é o de 1,30, 1,20 e pouco, beirando 30 já. É 1,24. Só o dupla, né, do Hull é 1,28. Olha aí. Sem gols. O gol do Hull é pouquinho, né? O gol do Hull é só 1,16. Isso aí a galera ficou ligada já. Mas, dupla com gol, acho que já dá uma odd acima de 1,30, por exemplo, né? Então, sim. Tá ótimo. Boas oportunidades para esse jogo. Premier League, né? Premier League, Newcastle e Manchester United. Tá? Temos aqui o 7º contra o 11º. O United, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, muitos gols, né? 31 gols marcados, 28 sofridos. O Newcastle, 23 marcados e 22 sofridos. O Newcastle em casa, o United em casa, venceu metade dos jogos, né? Não venceu a outra metade. Perdeu 2 jogos. E o Newcastle, como visitante, só tem 1 vitória, tá? O Newcastle é muito bom mandante, a gente até vê aqui, ó, como mandante, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, mas como visitante a equipe vem bem mal, tá? Apenas 1 vitória em 8 jogos. Só que o United é aquele time que não passa confiança, né? Então é um jogo que para resultado final eu acho um pouco complicado. Eu acho que é melhor focar em gols, tá, velho? Até porque Isso. são jogos... Premier League, naturalmente, né? Já tem uma média alta de gols. É um jogo difícil, as odds são niveladas. Eu acho que o fator casa pode acabar predominando aí pro lado do United, né? O fator Old Trafford. Cara, para você ter uma ideia, os jogos do United eles são tão movimentados que das últimas 10 partidas que o time jogou, não são nem em casa, tá? Os últimos 10 jogos, em 9 bateu ambas marcam. E ele sofreu gol em todas elas. Ele só não fez contra o Everton, aquele jogo bem atípico, que ele ficou até com um jogador a mais e acabou perdendo em casa, né? Por 1-0. E enquanto isso, o Newcastle fora é uma parada parecida, velho. Ele leva gol em quase todo o jogo também, tá? Nos últimos 7 jogos como visitante, o Newcastle ele tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, sofreu gol em todos. Então são 2 times instáveis. O Newcastle fora de casa é instável. Se esse jogo fosse no St. James Park, a gente até poderia confiar em algo do Newcastle. Só que como é visitante, eu acho que acaba pesando um pouco também, tá? A galera vai estar ali de ressaquinha do Natal, né? Provavelmente, eles vão estar meio cheio ali, do Peru também, né? Isso aí pode pesar um pouquinho, literalmente. A equipe do Newcastle, né, toma muito gol e o United também toma muito gol, tá? Eu acho que é jogo para gols. O over 1,5 a odd é baixa, né? A odd boa é do over 2,5, que aí já é um pouco mais arriscado. Mas over 1,5 ali, eu acho que dá para uma duplinha, né? Para uma tripla, dá para entrar. Mas o gol do Arsenal, do United, surpreendentemente, é maior do que o over 1,5. Pois é. É meio curioso. E aí é aquela coisa, né? Até o gol do Newcastle também, tá? A gente não imagina que o jogo vai ser um 2-0 Newcastle, por exemplo, né? For para sair 2 gols, espera-se que seja um do United. E eu focaria um pouco mais no Manchester United pelo fator mando de campo. Para mim, a análise desse jogo ela passa muito por isso. É o fato do jogo ser no Old Trafford que nos condiciona a preferir o gol do Manchester United. Então, golzinho do United aqui é a nossa sugestão aí para esse confronto. Cara, não duvido bater uma ambas marcam também, tá? Deixa eu só ver eu acho que é uma ótima pedida. Eu não vou nem dizer eu duvido, não. Eu acho que bate. Meu palpite é que bate isso aí. Também temos aí como uma boa. Perfeito. Bom, vamos lá para o nosso bilhete pronto, tá? Desta sexta-feira, fazer aquele suspense maroto. Bom, depois de muita discussão, debate, fechamos em gol do United, tá? Contra o Newcastle. O United vem fazendo gol em todos os jogos, né? Fez em 9 dos últimos 10.
e o Newcastle toma muito gol fora de casa, tomou nos últimos 7. E o over 1,5, né, em Sheffield e Hull City, a gente tem o Hull City, que é o time onde sai mais gols, tá? Na Championship, marcou 33, são as duas piores defesas, né? E o Hull City tem um ótimo ataque. Aqui a gente ficou até tentado em botar o dupla do Hull City, tá? Porque o Sheffield não ganha há mais de 15 jogos. Mas a gente, uma hora o Sheffield pode ganhar, depois do nada, não sei lá. A gente ficou meio com o pé, mas com a boa também, É por ser fora, tá? Eu acho que principalmente por isso também, né, também tem a questão de ser visitante. Mas a gente acha que pelo menos 2 gols nesse jogo sai, tá? Nosso bilhete pronto vai ser esse. O nosso palpitão, a gente tem duas boas opções que poderiam estar no bilhete pronto, tá? Só que a gente ficou meio com medo, por quê? Porque Al Ahly e Al Hilal jogaram na terça-feira pela Liga dos Campeões Asiáticos, jogaram fora de casa, né? E aí a gente ficou com medo, vai que pode ser um jogo preguiçoso, né? A gente botou over 1,5 nos 2 jogos, que a gente acredita que tem uma alta tendência, mas a gente, em termos de probabilidade, né, o que pode dar errado, o que pode pesar, né, no contexto dos jogos. Aí a gente preferiu colocar lá o United e também Sheffield Hull no bilhete, mas também são boas opções, tá? Dupla e over 1,5 do Al Ahly, vitória e over 1,5 do Al Hilal. Para quem vai fazer uma tripla, por exemplo, pode só botar a dupla com gol do Al Ahly e só a vitória do Al Hilal, por exemplo. Quem for fazer uma tripla, que aí você pega um dos 2 jogos, por exemplo, que a gente botou no bilhete, isso já dá mais de 1,60 tranquilamente. Então fica a seu critério, tá? E as outras dicas, gol do United, dupla e gol do Coventry, tá? Contra o Swansea, também é uma boa. E Sheffield e Hull, dupla ou over 1,5, tá? A gente foi mais no over 1,5. Cara, eu acho aqui muito parecido, tá? Eu não consigo ver tanta discrepância, não. Eu acho todos esses, em termos de probabilidade, tudo muito parecido. Então, faça o seu bilhete aí, tá? É com vocês. Somente. Não, é porque, cara, primeiro que é um dia típico, né, velho? Pós-Natal, uma quinta-feira, as grandes ligas ali estão paradas, então a gente teve até que destrinchar um pouco mais futebol saudita, segunda divisão aí do campeonato inglês também, né? Esse do Manchester United eu tô confiante, tá? Eu acho que é difícil o United não deixar pelo menos um golzinho. Eu não confiaria no dupla hipótese do United, mas o gol eu tô botando muita fé. E aí a gente foi muito nessa da Championship, se apegando ao fator estatística e se apegando ao contexto do Sheffield Wednesday, né? Que pesa muito, como a gente já destacou. Todas as vezes que a gente trouxe aí análise da Championship, a gente foca em jogos específicos e tem dado muito certo. A gente acertou todos até agora. E a gente observou esse padrão, principalmente quando se trata dessa equipe do Sheffield Wednesday. Por isso que a gente está confiante nessa partida e botou ela também no nosso bilhete pronto, beleza? Mas é uma quinta-feira complicada, tá? Essa reta final de ano aí, eu acho que é um pouquinho capciosa, né? É sexta-feira, é verdade, né? A gente tá gravando na quinta. Um pouquinho capciosa, tenham muito cuidado, tá? Como a gente sempre bate na tecla da responsabilidade, não vão fazer loucuras aí, não, porque capcioso, essa é a palavra. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma edição do Bet de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer informações e estatísticas para você ser mais certeiro nas suas apostas? Scoretabs.com.br, usa o nosso cupom hoje10. Valeu, Matheus, tamo junto. Tamo junto, se inscreva, forte abraço.